horas da noite, quinta-feira. É hora do quê? Do quê? Mais um Toca Podcast aqui na Toca Cultural. Se você não me conhece, eu sou o Paulo e aqui do meu lado, Lana Seganfredo. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no canal da Toca Cultural. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal ou depois que você assistir a entrevista, deixa teu like, teu comentário. É sempre bom ter essa interação com vocês. E hoje nós vamos falar com ele, que é ilustrador. Ele é artista visual? Acho que pode dizer. Também. Tem várias coisas que você pode falar. Enfim, ele é músico, ele é tudo isso e mais um pouco. É o nosso amigo querido André Meister! Seja bem-vindo! Gente, agora é como se eu estivesse entrando no octógono. É. E eu não sei brigar não, tá, gente? Esquecemos alguma coisa na chamada? Não. Modelo, atriz? Modelo, atriz. Professor. Eu gosto de fazer essa brincadeira, porque você sempre vê na Rede Globo, assim, nesses lugares, e fala assim, não, ela é não sei o quê, modelo, atriz, sabe? Tipo, é decoradora, cantor, modelo. Dramaturgo. Como é que ela fala? Ele é cantor, ele é compositor, ele é André Meister, por favor. É André. a Marília Gabriela. Nossa, a Homenagem Marília a Marília dele, Gabriela a aqui. porque... Marília Gabriela Podcast aqui baixando. André, seja bem-vindo. E eu queria já de cara começar falando do teu lançamento. Muito Sim, obrigado. gente, agora dia 15 temos um super lançamento de André Meister e eu preciso saber... André Matos? Não. Não. André Matos morreu. Senão ele puxa meu pé, não fala assim nenhum. Conta pra gente onde é que a galera vai encontrar o teu novo trabalho. Agora, eu tô lançando o segundo single da minha banda, Gospel of Ghosts. Ele vai sair no Spotify, nas redes sociais aí, vai ter clipe também. Dia 15 vai estar no canal da banda, no Gospel of Ghosts. Legal. Lá no YouTube. No YouTube, no Spotify, Amazon Music, onde vocês procurarem vai ter. Presumo que seja música de cultos religiosos. Exatamente. Essa, na verdade, foi uma das ideias, porque a gente pensou assim, cara, se eu escrever gospel, vai ter um monte de gente que vai procurar, sabe? E é engraçado que teve muita... Tem lá nos demográficos do YouTube, né? Tipo, e tem um pessoal que procurou pela palavra gospel, achou minha banda. Vai entrar na trend errada. Exatamente. Eu acho que é a primeira vez que alguém cria o nome da banda com base no ranking de pesquisa do Google, veja bem. Você vê só, não, mas isso é uma questão de Não. uma pessoa que trabalha com publicidade ou já trabalhou com isso. Tá cansado dessa vida de publicitário, né? Eu saí dali, eu trabalhei 6 anos, eu falei, cara, o mercado não é pra mim, não. Esse mercado não é pra mim, É não. outra história, né? Não é de Deus. Tá muito acelerado, né? Eu acho que ele se retroalimenta de uma forma muito tóxica. Existem muitos núcleos, especialmente em agências grandes, assim, que tem até tem uma hierarquia que é nociva, que é muito destrutiva. Você vive pela genialidade de uma pessoa que muitas vezes não sabe o que está fazendo, sabe? Tipo, existe muito disso. Qualquer pessoa que trabalha no mercado vai poder falar isso. E é isso que eu queria te perguntar também. Além dessa criatividade exacerbada, né? A galera virou um pouquinho caçador de like, né? Eu acho que... Eu tava discutindo isso Tudo hoje pelo like. com um amigo meu, o Rafael Della Torre, né? E a gente tava falando, cara, tá muito esquisito a rede social hoje. Sabe, tipo... Eu tava vendo hoje de manhã, eu vi uma propaganda de um box de chuveiro e uma pessoa militando porque, por alguma razão, o box de chuveiro tinha uma relação com a escravidão, que tem não sei o quê, e a pessoa fez um textão assim, eu falei, cara... Eu não sei qual que é a lógica. Às vezes alguém no público vai falar assim, não, porque tem a ver pro boxe de chuveiro com a escravidão por causa disso. Eu não sei, eu sou ignorante nisso, mas... Cara, chegou nesse nível, sabe? Tipo, tudo é motivo para as pessoas brigarem, tudo é motivo para as pessoas caçarem alguma... Então, eu tô... mesmo para minha profissão, que é ilustrador, ainda mais agora que tem o pessoal que se intitula artista de inteligência artificial, que é uma coisa que não existe, tá? Um monte de gente viu ali uma oportunidade de fazer arte sem ter habilidade. E o que você precisa fazer? Você precisa programar. Aí a pessoa, não, eu tô tendo o trabalho de programar um negócio. A própria justiça americana já definiu que a inteligência artificial é o cliente. Você é o cliente, a inteligência artificial é o artista. Não é você. E mesmo assim, o cara que se auto-intitula artista de IA, pra mim é a mesma coisa que o chapeiro do McDonald's virar e falar assim, eu criei o Big Mac e eu sou um chefe.
Gente, o cara só montou o lanche. Ele só montou o lanche, mas ele tá dizendo que ele é um chefe, que ele criou o Big Mac, saca? É mais ou menos assim que o artista IA faz. Agora virou engenheiro de prompt, eles mudaram pra engenheiro é? de prompt, Tá, Mas entendi isso já. Eu ouvi falar disso também. é muito ridículo. Aí, tipo, teve editora que publicou livro só com arte IA, sabe? Tipo, a vantagem agora é que pelo menos a comunidade artística, que é composta de uma cacetada de gente, tá caindo de pau em cima disso. E estão querendo legislar o negócio, porque essa ferramenta, ela bebe de uma fonte que é questionável. Então, assim, como é que funciona? A grosso modo, ela basicamente pega padrões e ela repete padrões, e dentro desses padrões ela vai reconhecer coisas para poder formar uma imagem que faça sentido. Quando ela faz isso, ela não está discriminando, por exemplo, de quem que ela está tirando. Ela tem a database que alguém colocou ali. Claro, ela tá Entendeu? puxando o dado de algum lugar. Ela está puxando dado de algum lugar. Então, o que começou a acontecer? Vários artistas muito conhecidos tiveram seus trabalhos ali emulados. Então, se eu escrever, por exemplo, eu quero um panda lutando Kung Fu com um cachorro no estilo da Carla Ortiz. Eu consigo fazer. Só que em algumas das situações começou a aparecer a assinatura do artista, porque a inteligência artificial não pega Não soube isso daí. separar, né? Entendeu? Aí só que essas pessoas que estão sendo copiadas, elas não estão recebendo nenhuma compensação sobre a coisa. E elas estão tendo o trabalho delas, muitas vezes, retirado por causa disso. Sim. Eu vi algumas histórias que a justiça americana já determinou, por exemplo, que a inteligência artificial é o fornecedor e Sim. não... Isso é sem dúvida. E... É quem está gerando. Exatamente. É ele. E a pessoa que faz qualquer produto gerado em inteligência artificial, ele não tem propriedade intelectual sobre aquilo. Isso Sim. já aconteceu no mundo da música também. Teve um grupo que fez um CD novo do Oasis Caramba! com Sim, com inteligência artificial. Eu vi Legião Urbana, o Renato Russo cantando sertanejo Pois esses é. dias, numa versão ridícula. Pois é. E isso tá acarretando um monte de questões aí que são novas. Eu tava falando com esse meu amigo já tarde, tipo... Tiveram que legislar drone, por exemplo. Sim, Drone, quando começou o drone, mano, tava invadindo espaço. São tem que legislar. situações novas, Exatamente. Então, isso vai ter que ser legislado. Até estava comparando com o surgimento do Napster, mas eu acho que o buraco é bem mais embaixo. É diferente. Eu acho que uma coisa que a inteligência artificial vai demandar com muita força são certificações. Uhum. Certificações que permitam você identificar o que é reproduzido pela inteligência artificial e o que não é. E vamos falar bem a verdade, né? Eu não consigo desenvolver a minha inteligência artificial em casa, nem você atua, nem a Lana dela. Logo, o uso dessas ferramentas que são geradas por empresas, são gerenciadas e criadas por empresas de renome, né? Google, enfim, a Microsoft e afins. Esse pessoal vai querer se comprometer em certificar, em tudo que sair dele, sair com essa certificação. Coisa que diga, isso aqui foi gerado por ela. Que para eles até vai ser bom para diferenciar. Ó, como a minha é melhor do que a do vizinho, né? Então vai ter que se arrumar mecanismos, né? Para identificar que também serão burlados, né? Isso tem vários problemas que estão envolvendo, inclusive problemas sérios criminais, por exemplo. Sim. Por exemplo, teve uma época que, bem no começo da inteligência artificial, alguns dos atores de voz nos Estados Unidos, eles estavam recebendo contratos no quais eles podiam ceder direitos das vozes deles para ser usadas em quaisquer situação. Em trabalhos diferentes. Em trabalhos diferentes. O Kevin Conroy, que era o dublador do Batman, ele morreu de câncer, acho que ano passado. Não tenho certeza quando ele morreu, mas ele morreu recentemente. Aí começaram a usar a voz dele em um monte de coisa. Então, o que isso pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, de alguém conseguir, do mesmo jeito que o cara clona teu celular, clonar a tua voz, aí liga pro teu marido, e aí ele vai ouvir a tua voz falando, por favor, me ajuda, me deposita tal coisa e tal. Sim. Eu entendi. Você veja, né? O cara concordou com uma coisa que talvez ele não visse a aplicação prática, né? Na época dele. E nem tô duvidando que o estúdio use a voz e pague a família, né? Mas a questão é que... mas supondo que esteja, querendo ou não, também tem a vontade da família em querer continuar com aquela voz mas isso trabalhando ou não. São duas situações diferentes. Alguém pegou depois e jogou a do Kevin na internet, porque ele é a voz do Batman, né? A voz clássica do Batman. Sim, Então todo mundo fez um monte de vídeo do Batman te dando conselho, sabe? Tipo, A voz dele é aquela voz sofrida. é quase isso, o Batman com câncer de garganta. Isso.
Mas isso foi uma outra situação que o pessoal, os atores, começaram a se revoltar porque estavam querendo usar a voz deles pra não ter que pagar mais eles, sabe? Tipo, um negócio assim, entendeu? Tem isso. E pode vir a acontecer, por exemplo, no futuro, de repente surgir do nada. Nossa, encontramos uma canção inédita de Cássia Eller, por exemplo. É, bem isso. Né? Pode. E vamos relançar e nananã. Mas você viu que o Complicado próximo sistema operacional do iPhone vai Já contar tem com uma função parecida, né? Sério? Para o pessoal que pode vir a ter qualquer deficiência ou esteja passando por um processo de deficiência na garganta e tal, você vai poder treinar, são acho que 150 frases, e tudo que você digitar, o celular vai falar por você. E eu vi um teste semana passada do site Mac Magazine, bem convincente. Sim. Não é idêntico, mas é bem convincente. Sim, tem que legislar, tem que ter leis, tem que ter regulamentação, tem que pagar as pessoas que devem ser pagas por isso, sabe? E você já viu gente próxima no teu meio ali da ilustração já tendo um problema com isso? Quando eu digo próximo, é próximo mesmo. Um amigo teu que de repente perdeu um trabalho, ou você viu o teu trabalho em alguma coisa sendo assim. copiado. Se você procurar agora no Google, pelo menos a última vez que eu procurei, 70% dos empregos com games na China acabaram por causa da IA. Olha, 70% dos... Então, assim, todo o mercado de ilustração, todo o mercado de música está sendo afetado. Vai ter um período de adaptação, né? Eu me lembro que uma vez, em algum lugar, eu li que na época que inventaram o Excel, o contador ficou maluco. Falou, meu Deus, nós vamos perder o emprego. Assim como quando inventaram a TV, acharam que o rádio ia morrer. E no final, tudo se adapta. No final tudo se adapta. Às vezes a adaptação demanda sim uma evasão no mercado, né, mitiga algumas coisas, mas basicamente tem coisa que se torna ferramenta, né? E como é o Excel no caso, né? O Excel ele virou uma ferramenta de contadores, né? Ele não matou o contador, mas aí até vou fazer isso, como o Uber e o táxi, né, também. Desculpa. Vou fazer um contraponto aqui e quero que você de casa, se concordar ou não, comente aqui embaixo. Porque aí, assim, com tanta coisa artificial, com tanto filtro do Instagram que a gente tem hoje em dia, né? O que é real, o que é analógico, depois terá seu valor. Claro. Será reverenciado porque isso que eu ia falar. verdade, né? É isso que eu ia falar. Porque a IA não compensa a vivência do ser, né? Eu vejo a seguinte forma, sabe? Tipo, quando você tem uma coisa... Foi o que aconteceu com a NFT. Um monte de gente viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, subiu ali. Tipo, hoje eu vi curso de como você usar a inteligência artificial pra você pegar personagens aleatórios e fazer camiseta e fazer um negócio com camiseta, entendeu? Só que assim, 10 pessoas que fazem isso, você tem 10 lojas iguais. Sabe? Porque a inteligência artificial é versátil até segundo momento, sabe? Porque as pessoas também que não sabem trabalhar com arte, elas não têm essa experiência do que é você compor uma imagem. A experiência humana, ela faz a coisa ser relevante, entendeu? Então, por exemplo, eu conheço um artista, ele é bem famoso, acho que o nome dele é Bob Thiel. E ele tem um livro na internet, tem no YouTube, em audiobook, chamado The Perfect Page. É um livro sobre como você se tornar um artista profissional, basicamente é isso. E uma das coisas que ele fala no livro é, tipo, ele é chinês, ele nasceu em Taiwan e ele cresceu no Canadá. Então imagina um cara com aquelas feições crescendo num lugar com pessoas completamente diferentes deles. E ele sempre se sentiu, quando criança, como uma criatura disfarçada. Porque ele estava tentando fazer todo mundo gostar dele. Sim, não é como também se tivesse um monte de preconceito em cima dele, mas ele era diferente. Não, ele se vê diferente, Criança vê você diferente e vai apontar, você é diferente, né? Ele foi muito inspirado por isso, e os trabalhos dele são basicamente monstros disfarçados. Nossa. E esse tipo de coisa rendeu pra ele... Tipo Men in Black, assim. Men in Black, ele trabalhou no Men in Black 3, se eu não tô enganado. Os monstros do Men in Black 3 são dele. Que louco. E Alice no País das Maravilhas também, do Tim Burton. Então esse cara, o trabalho dele se desenvolveu baseado na experiência humana dele. Então assim, isso... Jamais. É muito difícil. Não se reproduz. Não dá pra se reproduz. Aliás, uma pessoa não consegue reproduzir a vivência da outra. Não. Consegue ser próximo, mas nunca vai reproduzir. Somos plurais. E nada de inteligência artificial consegue ser contundente do ponto de vista emocional. Você não consegue, você não vai conseguir chorar um argumento feito no chat GPT, entendeu? Concordo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque eu me lembro de ter visto ali na sua bio
Nossa, que moderno falar isso, né? Eu vi na sua Minha bio. bio. Né? Ilustrador e artista visual. Qual é a diferença para um leigo como eu? Nenhuma. Como você explicaria a diferença de ilustrador e artista visual? É que eu falo artista visual porque eu faço algumas coisas diferentes, que nem eu falei, tipo, eu trabalho... É que, na verdade, o meu objetivo como profissional é artista meio que abordando mais de uma frente, né? E uma das razões é justamente a composição. Tipo, arte é uma coisa só. Você vai achar ritmo, você vai achar harmonia, você vai achar cadência em arte marcial, em dança, em pintura, em música, né? A música é o que mais a gente entende expressa, essa relação, né? Mas então, assim, quando eu comecei a desenhar profissionalmente, meu objetivo era ganhar dinheiro com o desenho. Eu não me considero eu não me considero um artista de pintura. E pintura é meu trabalho, sabe? Eu gosto de me entender como um artista. Eu não sou muito pegajoso com nomenclatura, na verdade. Né? Às vezes, eu tenho esse problema de ficar fazendo pleonasmo na minha bio, é por isso que tá duas coisas diferentes. Então, realmente não tem diferença nenhuma. Mas, talvez possa dizer que ilustrador é o cara que trabalha com ilustração. Você vai ver ele no capa de livro, você vai ver fazendo... eu faço capa de álbum também, tipo, eu fiz a capa do último álbum do Pain of Salvation, por exemplo. Já vamos falar dessas capas também. E eu faço quadrinhos, eu fiz um quadrinho com o Sérgio Mazul, da Semblant, né? A gente... Aí, no meio dessa brincadeira, ano passado, eu peguei um trabalho muito bom. Esse trabalho me rendeu um caixa bacana. E eu falei, eu posso comprar um carro que eu não preciso, ou eu posso comprar um sonho. Aí eu resolvi começar uma banda. Olha só. Mas aí eu falei, eu gosto de botar a minha alma em tudo que eu faço. Sim, virou um projeto. Falei, cara, E ainda sobre ilustrações, foi você quem fez tua própria tatuagem, o desenho dela? foi. Mas, sim e não. Eu tô sendo mentiroso quando eu falo isso. Quem fez a minha tatuagem foi um tatuador, assim, muito foda, chamado Rodrigo Guinani. Foi assim, ele fez o projeto, ele desenhou isso aqui. Mas eu sentei com ele, eu fiz a composição com ele, sabe? A gente sentou junto, cara, desenha pra mim como você quer, eu quero desenhar também. Aí, tipo, algumas coisas a gente foi mudando Levanta junto, e mostra sabe? pra câmera aí, pra galera ver. Olha que bonita. Quem for Muito fã de anime show. vai entender essa tatuagem melhor ainda. Ah, é? Porque, assim, é uma inspiração que eu tive em várias coisas, né? Eu sou particularmente uma pessoa muito sortuda. Opa! E o dragão é um símbolo de sorte, né? Na China. E... É a junção de todos os animais, né? isso eu não sei. Sim, Só de a todos os pata animais? do tigre, o formato de serpente. Ah, não sabia. O dragão chinês ele é diferente do Você tem um no braço do também, dagrão. não tem, amor? Ele é diferente do dagrão convencional, Mostra né? o seu Ele é dragon, Ah, que legal. E ele é... Olha o Shiryu aí. Ele é... Pra tentar ver o outro lado aqui. Enfim, Pode aí crer. ele tem a pata de tigre, o olho de blá blá blá, enfim, ele simboliza a junção dos diversos animais do horóscopo chinês. E aí eu vi aquela propaganda do Johnny Walker, do Bruce Lee. E ele fala uma coisa que mexeu muito comigo ao longo da minha trajetória, que é o dragão, ele puxa energia da água e por isso ele é fluido, ele pode transformar a energia dele no que ele quiser, sabe? E tudo isso foi mexendo. Meu sentido mais forte é o tato, então eu tenho muita sensibilidade à dor. Então tatuagem era a última coisa que eu queria fazer. E Gente, não adianta você dizer fez que no não braço dói. inteiro. Não, eu fiz o braço inteiro, sabe? Tipo, eu não fechei o braço, mas... Cara, mas como é que foi isso? Então, porque eu tive um momento de transição ano retrasado, não, ano passado, que eu tive um problema... Criou coragem. Não, foi um problema que eu tive pessoal com um amigo muito querido meu, e a gente parou de se falar por um tempo, e era uma pessoa, assim, meu irmão, assim, sabe? E eu falei, cara, toda a minha vida vai mudar, porque provavelmente não vou ter essa pessoa tanto na minha vida, né? E aí eu pensei, eu gosto muito de mitologia, eu gosto muito de Joseph Campbell e tal, ele fala, todo momento de transição você marca com dor, né? Você morre e se transforma em outra pessoa, e eu falei,
por alguma razão na minha cabeça, eu sou um pouquinho esotérico também. Eu falei, tá na hora de fazer uma tatuagem. E aí eu achei o Rodrigo. Curiosamente foi esse meu amigo que me indicou o Rodrigo, falou, esse cara tem um estilo muito parecido com o seu. E eu sou muito chato com Imagina, você é ilustrador, né? Mas tem ilustrador que não liga pra isso. Eu ligo, porque eu olho, se esse negócio estiver torto, eu vou ficar com um negócio torto na minha vida. Todo sabe? dia. Tem que se identificar com o cara, né? Exatamente. Com o trabalho dele, né? Dele. E aí eu sentei com o Rodrigo, a gente começou a falar. E a gente ficou... Uma conversa que era pra ser de meia hora, pra ele conhecer o cliente dele, virou uma conversa de 2 horas, sabe? A gente ficou lá batendo papo e tal. Aí teve sessão que ele não tatuou. A gente foi lá só pra falar da arte, sabe? E a gente foi desenvolvendo. Aí eu falei, cara, tem um personagem de um anime que eu gosto muito, que é o Riei do Yu Yu Hakusho, sabe? E ele tem esse dragão no negócio dele. Então eu quero uma coisa que simbolize tanto a minha capacidade de romper barreiras, de superação de momentos difíceis como esse que eu tô passando. E eu quero que simbolize essa sorte minha, porque eu sou... Você não tem noção, eu sou muito sortudo. Você é daquele que ganha até o bingo da igreja. Não assim. Eu acho que eu sou sortudo quando eu preciso ser sortudo. Se é que isso faz algum sentido. Sim. Na hora da necessidade é o que conta. Exatamente. Sabe? Tipo, eu não sou o cara que vai ganhar na loteria. Não é assim. Agora, se você estiver precisando ganhar na loteria, você vai ganhar. Eu até precisava ganhar na loteria, não é? Então vai ganhar. Não funciona. É que eu não jogo também. Pra ganhar tem que jogar, Pra ganhar tem que jogar. Mas quando eu comecei a desenhar, uma das minhas encarnações é que eu queria ser desenhista de mangá. Eu queria muito ser desenhista de mangá. E que nem eu falei, eu cresci numa casa que o meu pai é neurocirurgião, mas quando ele era novo, ele queria ser violonista. E ele toca violão clássico, e toca violão de orquestra. Uma incrível. Nossa, as primeiras memórias que eu tenho é dele tocando violão em casa, de eu sentado, pequenininho, na frente daquela... Você lembra aquela caixa de som que era uma caixa de madeira? Sim. Sabe, tipo... Aquela caixa era gigante para um garoto de 1 ano de idade, sabe? Tipo... E tocando Queen, assim, retumbando pela sala, sabe? Tipo, eu tocava o Barcelona, meu disco favorito do Freddie Mercury, sabe? Tipo, que barato. Adoro aquele disco. Cara, é um disco que se eu escutar, eu vou chorar. Eu vou chorar toda vez que eu escuto, Liga aí, cara. vamos... Não faça isso comigo. Não faça que eu vou chorar mesmo. Eu tenho essa sensibilidade que o meu pai me deu e para mim tudo tem que ter um significado. O que você perguntar para mim, o que você faz mesmo, eu sou formado como concept artist, que é basicamente aquele cara que vai desenvolver o uniforme do personagem do filme, vai fazer o cenário por onde o personagem passa, sabe? Tipo, é o cara que desenvolve o conceito do que é aquele universo, sabe? Então, por exemplo, no universo onde tudo é cogumelo, eu vou lá pesquisar como é que o cogumelo funciona. E aí como é que a atmosfera do mundo de cogumelo, sabe? Como que as pessoas têm que se vestir pra andar no mundo de cogumelo, sabe? Assim, é isso que eu faço. E aí saiu o Smurf. Aí saiu o Smurf. Gargamel. É isso aí. Mas, então, assim, eu falei... Se eu quero ser desenhista de mangá, não adianta só copiar o estilo do japonês. Copiar o estilo japonês é fácil. Você vê lá, faz igual. É o que a inteligência artificial faz. Mas entender como é que ele é, eu preciso estar lá. Eu tinha 21 anos de idade, não tinha nem emprego. E foi pro Japão. Calma, vou chegar lá. Capaz. Aí eu virei pra minha mãe. Falei, mãe, eu quero ir pro Japão. Ela, que você... Oi? Olha pra mim você mesmo. Como você vai pro Japão? Você nem... Sabe quanto que custa uma passagem pra ir pro Japão? Você quer ir pro Japão como, cara? Eu falei, não, eu quero dar um jeito. Começa a cavar que você chega. Foi meio isso, assim, sabe? Ela foi completamente incrédula, sabe? Eu falei, não, vou dar um jeito, pô. Eu vou, de um jeito ou de outro, eu vou dar um jeito de ir pro Japão. E a minha mãe, foda-se, né? E aí eu fui pra faculdade na época e... Aí um amigo meu falou assim, eu tenho uma amiga que foi pro Japão, por que você não conversa com ela? Aí ela falou, tem um intercâmbio aqui na escola e tal, por que você não vai lá ver qual é que é desse intercâmbio? Vou lá ver, né? Então, você tem que fazer uma prova. Calma, você tem que fazer uma prova. Sortudo. Você tem que fazer uma prova. Já. Aí eu falei, eu vou fazer você vai ter umas questões ali e tal, você vai ter que responder e quem for melhor na prova, passa na prova. Só que eu sou de 83. Na nossa época, porque eu não vou passar de velho sozinho. Eu sou de 82. Então. E você é jovem.
Na nossa época, pouca gente falava inglês. Sim. Nossa, E eu falo inglês fluente desde os 16. que Olha. barato. Chego na faculdade, a prova era de inglês. Puta que beleza. Arrasou! Fui pro Tava Japão, pra morei você. um ano lá. Nossa! Desse jeito. Tudo pago. Nossa. A única coisa que eu tive que pagar foi a passagem e o visto. Tá, mas depois do mangá, o que você mais curtiu no Japão? O Japão é do caralho, né? É engraçado que depois que eu Japão voltei tem do umas Japão, coisas parei de curtir mangá. Ah, você parou? Isso é igual quando a gente conversou com o Cordone, né? Aham. É, cover de Elvis. Tá, e o que você escuta? Tudo menos Elvis. Exato, sabe? Mas é que você começa a ver por que o mangá é daquele jeito. Porque o atraente do Sim. mangá é a forma com a qual eles fazem as coisas. E eu fui amadurecendo também. E o mangá é bem o japonês mesmo, é o estereótipo Sim, japonês, né? sim, Não sim. deixa de ser, né? Mas eles são pessoas bem peculiares, né? A gente tem acompanhado muito. Aí vou convidar você de casa, aí você ainda não acompanha o canal do Renan e da Michele, Mundo Sem Fim. Eles estão no Japão, estão Exatamente. fazendo uma tour por lá, mochilando, Estão né? mostrando como o japonês é Eles diferente. moram em Curitiba, eles viajam o mundo, o canal deles já está com mais de 1 milhão de inscritos, é muito legal. E eles têm mostrado curiosidades curiosas. É. Gente, aquilo lá não existe. Não, o que É. foi que eles É outro pegaram esses mundo. dias? Eu É não sei outro se era mundo. um salgadinho, o que era. Gosto de Um cocô. negócio que ele abriu. Ah, é, de cocô. Porra! Nossa, pra quê? Como diz meu amigo Ellinson. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Não, eles têm umas brincadeiras ali. Eles têm uma noção diferente de pudor, por exemplo. Uhum. Eu lembro de ver em supermercado, assim, sabe? Aham. Não foi, tipo, eu entrei no sex shop, não é isso. Tipo, no supermercado, no meio de umas coisas jogadas, tinha umas bolas que era, tipo, uma bola de peito. Era uma bolinha dessas luxas, assim, você ficava apertando, sabe? Tipo, era um peito, e quando você apertava, era um mamilo, assim, era uma bola branca com peito, sabe? Com um mamilo na Com frente. mamilo. E se apertava, a bola ficava vermelha. Gente. Você precisa apertar como se estivesse apertando mesmo um peito, tá ligado? E deve Tipo, ser aquela espuma da NASA ainda, que é pra ser mais. Não, era uma borrachinha, parecia um peito mesmo. Mas, tipo, o que eu achava engraçado é que tava ali ao alcance de criança. Sim, sim. Sim, sabe? Tipo, lá não- tem gente que paga pra não fazer nada. Dia desses a gente viu uma reportagem na BBC, Na BBC. né, de um rapaz contando a história que ele é contratado só pra ficar de companhia Pra não fazer das pessoas, mas pra não fazer nada. Não, mas eu queria Só pra estar com a almoçar pessoa. e tal, e não sei o quê, mas não tenho ninguém do meu lado. Contratei o cara, só pra ele vir almoçar do meu Mas lado. o japonês, São meio ele. sozinhos, solitários, né? eles têm uma coisa, Uma assim. introversão, né? Eles são desencorajados a expor sentimentos. Sim, Ah. sim. Sabe? E é muito diferente do brasileiro. Nossa, totalmente. Eu lembro uma coisa que acontecia, assim, tipo, lá, muitas vezes eu via professoras de inglês, que quando você vai ser professor de inglês lá, eles mandam você passar uma temporada num país que fala inglês, Fazer depois o volta. laboratório. Elas não conseguiam casar depois. Caramba. Porque ela começou a acostumar com o homem ocidental, e o japonês é bem rígido, tem coisa de hierarquia e tal, eles não Muda, conseguiam. né? E até você falou do japonês. Isso não é né? opinião minha, não, tá? É coisa que eu vi lá. E- Que fique claro. Falando do oriental, me lembrou de um projeto que você se envolveu aí. Eu quero que você conte pra gente o que tem, o que o Cobra Kai é na sua O vida. Cobra Kai, foi legal isso daí. Foi, tipo, eu tava com Covid. Aham, Aí, beleza. Aí eu fiquei doente uma semana. Aí o Sérgio Mazu, que é um amigão meu aí, ele também, ele às vezes dava uns pitacos sobre minha carreira, porque ele manja muito de marketing. Ele né? consome muito, Ele- né? O produto que você É. produz. E aí ele virou pra mim, cara, faz uns desenhos aí do Cobra Kai. Eu falei, cara, eu não tava trabalhando porque eu tava imprestável, Sim. sabe? E aí eu fiquei uma semana de cama, né? Então, tipo, assistindo televisão o dia inteiro. Eu maratonei Cobra Kai. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu gosto muito dos jogos de videogame dos anos 90, né? Aí o Mazu quase não gosta de videogame. Não. né? Ele comprou um fliperama, a gente ficou jogando um jogo um por um ali na casa Ou dele. seja, Street Fighter. Então, eu gosto muito de Street Fighter Alpha, que ele tem aquela pegada de anime, sabe? Ah, sim, já é mais novo, né? Aí
Mas mais ou menos. Não, eu digo, mais novo tem quase 2, 30 né? anos esse. O 2 é que era um... Não, o 2 é... fodão, na minha concepção, né? Sim. O 2 era o que a gente se quebrava ali no Shopping Miller. No fliperama, né? É. Nossa, saudade. Eu sou de Piracicaba, São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo. Tinha lá, eu não sei se aqui era assim, porque eu conheci Curitiba agora mais velho, né? Mas quando era pequeno, tinha boteco, que era o boteco era assim, era um cara num caixa distribuindo ficha e era só fliperama. Nossa, tinha um na Osório que a gente trocava vale transporte por ficha. Cacete, cara, que boa época essa, que boa época. Aquele cheiro de cigarro, porque você podia fumar dentro dos lugares. O fliperama tinha um cinzeirinho, não tinha. Aparecia super juvenil, muito né? Nos filmes, inclusive, né, dos anos 80. Não, mas tipo, super juvenil, né? Aquele Cruising USA e um Pode crer, cinzeiro. Pode crer. Muito juvenil, A galera botando... Mas o Alpha já é da época que tinha o rapaz da salsa lá já. Sim. Já é o Street Fighter mais novo. Da salsa. Me sumiu o nome dele agora. Tinham 3 DJ, ele era do... Não, esse aí é o Super Street Fighter. O Street Fighter Alpha, eles revisitaram o Street Fighter, eles colocaram um pouquinho mais alegórico, foi quando veio o Akuma. Isso. E o Street Fighter Alpha, ele tem essa pegada anime. Eu falei, cara, como seria esses personagens do Cobra Kai se eles fossem um anime? Só que eu vou fazer no estilo legal, sabe? Eu curto isso, eu gosto daquela pegada mais... sensual, não no sentido sexual da coisa, sensual de despertar o senso, né? Tipo, eu quero deixar aquele negócio sexy, sensorial, sabe? Aí eu comecei a fazer e aí falei, eu vou marcar os atores, vamos ver se joguei a rede, né? E aí o ator que faz o Miguel, o Cholo Mariduena, viu, compartilhou. Caramba. E aí os outros atores da série começaram a ver e compartilhar, o produtor viu, compartilhou. O Cholo começou a me seguir, aí, aí foi... Virou... Da noite pro dia, ganhei lá 5 mil seguidores, sabe? Tipo... Que legal. Que isso! Não, e o Cobra Kai, me corrija se eu estiver errado, ele é uma série que acho que foi do Netflix, né? É da Netflix. Vai até a última temporada agora. O Cobra Kai é aquele que é a continuidade do... Nossa, agora eu posso Karate falar besteira. Continuidade do Karate Kid, né? Que daí é os personagens mais velhos e tal. Acho que até os próprios que fizeram o filme, né? Eles pegaram os atores do só não pegaram o Sr. Miyagi porque ele tá morto. Você nota que eu assisti, né? Sim. Mas então, aí é mais ou menos isso. Agora, voltando ao que você estava me perguntando sobre ser artista visual. A minha vontade é de ser um artista completo. Então, eu não consigo me sentir à vontade fazendo uma coisa só. Entendi. Eu gosto de ilustrar, eu gosto de fazer... eu gosto de fazer música também. Música sempre foi uma coisa de relaxamento para mim. E eu falei, cara, eu vou começar uma banda. Aí eu quis fazer um projeto como se fosse tudo, botando tudo aquilo que eu sei fazer para funcionar dentro disso. E aí começou a gospel. Então, assim, me denominar... eu acho que nem eu falei, eu não sou muito preciosista com nomenclatura, sabe? Tipo, tem gente que se ofende com o termo ilustra, sabe? Tipo, jura? Tem muito ilustrador que fica puto com isso. Olha só. O que eu reclamo um pouco da minha profissão é que, assim, nós somos um grupo que é unido quando a gente se fode. Sabe? Tipo, agora, na época da IA, tá todo mundo tacando pau junto. Mas a gente... Acho que até por conta da profissão mesmo, que a gente toma muito... A gente toma muito toco, sabe? Eu saí da publicidade por causa disso. Uma das coisas que eu mais me irrito é que boa parte dos diretores de arte... Eu não vou falar todos, porque eu não conheço todos. Eu sei que tem muito diretor de arte muito competente. Claro. Tá? Tem um número muito grande de artistas, de diretores de arte que não entendem porra nenhuma de arte. E ele quer dirigir a tua arte, quer falar da tua composição. Teve uma situação engraçada, por exemplo. Dá um exemplo aqui. Sim. O cara virou pra mim e falou assim... a gente queria... Eu tava fazendo uma camiseta pra um diretor de arte. Aí ele falou... A gente queria que você fizesse essa camiseta com esse tema, era um tema de terror, né? E eu usei um vermelho. Sim. Eu tinha feito um roxo primeiro, mas eu falei, esse roxo não vai funcionar. Coloquei um vermelho. Ele falou assim, não põe um roxo. Porque o roxo tá numa tendência do momento. O cara que não sabe porra nenhuma,
ele vai dar um argumento muito vazio, sabe? Tipo, ele vai falar, não, é a tendência do momento. Eu falei, não, cara... Qualquer coisa você sai com esse argumento. Sabe? Tipo, eu falei, cara, não vai funcionar, porque a gente tá falando, por exemplo, eu fiz uma camiseta verde com vermelho. O verde e o vermelho são cores complementares, então vai funcionar porque vai chamar mais atenção de longe. A gente quer que o cara veja de longe a camiseta. Quer que o cara se sinta bonito, porque as pessoas vão ver, olha que camiseta legal. Não, porque vai ser roxo. Eu falei assim, cara, não vai dar certo isso aqui. Não, faça roxo porque eu tô falando pra você fazer roxo. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou dar as 2 opções pra você. Vou dar vermelho e vou dar roxo, não vou cobrar mais. Tá? Porque é só mudar uma cor. E aí aqui. você escolhe. Aí você apresenta pro cliente. Tá bom? Aí, obviamente, que ele não apresentou a vermelha. Ele apresentou só a roxa. Aí o cliente... Qual que foi a resposta do cliente? Gostei. Você pode só fazer ela vermelha? Otário. Sabe? Tipo, e não é, tipo... Não é perseguição, mas Não é perseguição. É tipo, cara, eu sei o que eu tô fazendo, cara. Tipo... E é um pouco isso, sabe? Tipo, é muito difícil o cara ter estudado alguma coisa profunda. Então, é só teimosia pela teimosia E também. você já fazia capa pra disco nessa época? Não. Comecei a fazer capa pra disco faz 5 anos. Já Mas teve isso- capa de disco que você fez e a banda olhou e disse, não me representa, quero uma outra coisa? Caralho. Direto. Sério? Direto. Porra. Sério? Eu achei que os caras olhavam, nossa, é isso sempre. Não. Não é fácil de acertar. Por exemplo, o jeito que eu faço, tá? Quando você vem pedir alguma coisa para eu pintar, né? Muitas vezes o cliente, especialmente quando o cliente ele não é uma pessoa que está envolvida diretamente com arte, às vezes ele tem uma ideia na cabeça dele e muitas vezes ele espera que você puxe a ideia da cabeça dele e transforme numa imagem perfeita, Com sabe? pouquíssimas palavras, ele acha que vai descrever tudo o que precisa. Nem é isso, às vezes ele dá uma descrição boa, mas ele é leigo. O trabalho dele, vamos supor, você, por exemplo, você é advogado, então você vai, vamos supor que você nunca mexeu com... Abaixo. Não, vamos supor que você só mexeu com a advocacia o resto da sua vida inteira e de repente você tem um grupo de RPG na tua casa e você fala assim, cara, eu queria que você fizesse os nossos personagens de RPG e você me dá uma descrição deles. E aí eu desenho um negócio, primeiro que eu desenho, eu falo, não é nada disso que eu queria. Se eu sair desenhando, esse meu personagem ele é loiro, ele tem uma espada na cintura e ele é um samurai. Cara, é muito pouca informação. Realmente. Aí, se eu viro pra você e eu falo assim, tá, conta a história desse personagem pra mim. Aí você vai descrever que ele é de uma família não sei o quê, que ele veio de um outro país. E tal coisa pode ter deixado uma marca no rosto dele. Exato. Perdeu o pé num buraco. E aí você vai vendo, por exemplo, vamos supor que ele se envolveu com magia negra. Aí, tipo, ele tem ele coleta troféus dos inimigos dele. Aí vamos supor que ele tem os ossos do dedo da mãe dele, sabe? Nossa. Ou ele tem, sei lá, um colar de orelha seca. É tipo isso. E aí você vai desenvolvendo essas coisas. Aí, o que eu falo pra ele? Tá, me fala 5 palavras que representam... Pode ser um sentimento, pode ser um animal, pode ser uma frase, pode ser qualquer coisa. 5 conceitos que você acha que tem a ver com o seu personagem ou com sua imagem, com o seu não sei o quê. Características. 5 características, 5 coisas que remetem a ele. Eu penso ilusão, honra, coragem. medo do passado, coragem e assim sucessivamente. Tá. Tira 2. Porra, isso é... Aí... Porque muitas vezes você repete a coisa. Você Tá. tá formulando a ideia na tua cabeça e eu tô fazendo o cliente simplificar a ideia. E aí, quando eu pego essas 3, se eu sou um cara bom, treinado em entender empaticamente o cara que tá falando comigo, eu consigo pegar esses sentimentos e traduzir na minha linguagem. Porque ele gostou da minha linguagem, senão ele não tinha me procurado. Né? E aí eu consigo fazer uma coisa que às vezes para ele não é o que ele tinha pensado, mas ele diz tudo aquilo que ele queria dizer. Sim. E é disso que se trata. Sem explicitamente, às vezes, Por conseguir isso descrever. Né? que muitas vezes a banda que te contrata para fazer a capa, ela diz as 5 palavrinhas, tira 2, Sim. deixa 3 e quando vê o teu trabalho diz, cara, não é isso. Aí você olha Não, pra não. pessoa e diz assim, então você não conhece a sua banda, você não soube descrevê-la pra mim. Qual é a saída pra essa Não, sinuca? olha, eu nunca tive esse problema. Não? Não fazendo esse processo. Entendi. Entendeu? E eu queria te questionar sobre
o fluxo de trabalho, Uhum. que é o que você Uhum. descreveu agora, Uhum. porque realmente é difícil você tirar da cabeça do cliente a ideia dele. Exato. E numa banda que tem 5 pessoas, sei lá. né? Cada uma Não, mas pensa aí de você um tem que conversar jeito. com uma pessoa. Ah, Porque, tá. tipo, se tem pelo menos 3 pessoas decidindo, você vai sempre ter problema. E o Mazul te deu carta branca pra fazer a capa do livro e tudo mais? Não, a gente fez junto. Ah, vocês fizeram junto. A gente escreveu. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçado, porque as pessoas automaticamente. Eu até falo isso muito com ele, né? Tipo, é muito difícil pra mim, como artista, porque as pessoas entendem que eu fui contratado pela banda. E não é isso, eu sou co-criador. E a gente escreveu junto o roteiro e aí eu desenhei as coisas. O livro que a gente tá falando é o Blood Chronicles, é isso? Sembled Blood É o Chronicles. inglês dela, é bom. Sembled Blood Inglês Chronicles. excelente. Eu faço sotaque russo de inglês. O Blood Chronicles foi assim, o Sérgio e eu, a gente se conheceu quando eu mudei pra cá. Né? Quem apresentou a gente foi um cara chamado Ricardo Campos, que é ele tinha uma banda chamada Sunset Midnight, e eu era vocalista dessa banda. E aí o Ricardo falou assim, pô, você mudou aí pra Curitiba, você conhece alguém? Eu falei, não, tava morando aqui há 2 meses, né? Conhece o Sérgio Mazul? Aí eu falei, também não. Aí ele, obrigado. É o vocalista da banda Semblant e tal. Você conhece a banda Semblant? Aí eu lembrava vagamente, assim, porque o público da Semblant é bem internacional, assim. A galera daqui do Brasil não tá muito familiarizada. Conhece, né? Aqui em Curitiba todo mundo conhece, né? Sim, sim. O pessoal... do metal curitibano. Estamos numa toca, tá, gente? Só que fique claro, essa toca é pequenininha, a gente foi ninguém buscar água pro nosso convidado. E aí, É André? porque o meu garçom tava indisponível. Conheceu o Sérgio daí? O Jarbas não veio trabalhar. Não veio hoje. Não, estamos sem equipe. Mas eu conheci o Sérgio e aí a gente bateu o santo. O Sérgio me levou pra cima e pra baixo, me apresentou a cidade inteira, sabe? Tipo, e assim, foi na alegre, assim, sabe? Gostou da minha cara, eu gostei da cara dele, a gente ficou muito amigo, assim. E aí a gente foi pra cima e pra baixo e o santo bateu bastante a ponto da gente falar de projetos nossos e tal. Junto. E aí ele falou, eu queria fazer uma HQ que misturasse com metal, que nem eu falei, eu sempre quis ser um artista que abocanhasse coisas diferentes. Então eu queria pegar uma banda, eu tinha feito já uma HQ que tinha uma música tema de uma banda do Rio de Janeiro chamada Melira, uma banda muito legal. Aí eu vi a Semblant ali, tava uma banda pronta, já tava com um monte de disco lançado e ele tinha um grupo de músicas, né, que ele sempre lançava em todos os discos, chamava do Legacy of Blood. E ele mostrou assim o roteirinho e pra mim é muito engraçado. Eu vejo o conceito, eu começo a ramificar a coisa, sabe? Eu penso muito em fractal assim, sabe? Sim. E aí é problema de DDA, gente, por isso que eu dou. E aí eu comecei a ramificar umas ideias e tal. Aconteceu que a gente passou uma madrugada comendo pizza e inventando o universo de vampiro, sabe? Tipo, o negócio ficou gigantesco, tem muita coisa. E a gente montou a gente tem um esquema assim com todas as regras do universo, todas as classes e tal. Cara. E aí dá pra fazer um RPG disso. Eu ia sabe? falar, nossa, vocês criaram um jogo de RPG. Basicamente. Aliás, uma coisa que você gosta muito e tem um grande talento é de contar histórias, e o Sérgio também, né? Então juntou 2 contadores de histórias super talentosos e, nossa, que virou esse livro? E aí a gente fez isso. Aí o Sérgio, eu fui mais a cabeça da direção de arte, ele foi a cabeça dos negócios. O Sérgio é um puta negociante. Ele é foda, né? E aí ele falou, não, deixa que eu vejo onde você acha que a gente tem que publicar? Eu falei, Darkside. Eu falei, não, mas e editora tal? Eu falei, Darkside. Se a gente quer placar essa porra Eles de têm, Darkside. e eles têm bastante coisa voltada assim, pra tudo. Relacionado também, acho que heavy metal tem bastante coisa. Sim. O cara que faz lá o design, ele fez a última capa do disco do Sepultura, se eu não tô enganado. Olha. Não sei se foi o último, que eu não sei se o Sepultura lançou alguma coisa recente, mas... acho que foi ano passado, retrasado. Então não, é um que tem uma moeda. É o Quadra. Foi o cara do Darkside que fez. E aí a gente entrou lá em contato com eles, o Sérgio
Sérgio tem um mojo dele, né? Tipo, aquele negócio assim, ele consegue fazer amizade até com o mendigo da esquina, sabe? E fazer negócio. E fazer negócio com ele, é. E aí os caras amaram o projeto e publicaram por lá, né? Então, e ainda sobre disco, porra, desculpa ficar dando volta nos discos, mas que capa de disco você olha e fala assim, cara, queria ter feito essa aqui, tipo, isso queria aqui, ter feito? Queria aquela que é muito queria foda. que essa perfeição fosse minha, meu Deus, adoraria ser. Cara, eu não sei se eu diria eu queria ter feito, porque eu não gosto de me comparar com os outros, mas, tipo, eu acho que eu posso dizer um cara que eu admiro, caras que eu admiro. Quem? Eu gosto muito do Marcelo Vasco, ele é foda. E que capas que ele fez que você... Eu gosto das que ele fez pro Slayer, né? Ele é muito bom nisso. E aí, Eu não me lembro quais capas que ele fez exatamente. Eu não sabe. Eu sou um dos eu posso ter falado bosta, porque mas eu não gosto a ponto de saber, ó, a capa do disco. Eu não sei, eu não sou aquele metaleiro que guarda nome do disco na cabeça, gente. Eu não sou esse metaleiro. Descreva essa capa. Eu acho que é dele aquela que tem o... Agora eu tô com medo de estar falando bosta. Não tem problema. Tem um que é um Jesus, uma cabeça de Jesus num prato. Sim. É dele? Sim. Eu acho que é dele. Tem uma cabeça de Jesus, acho que tá, na verdade, meio que tem uma cruz, uma cabeça grande. Deixa eu ter certeza que eu não tô... Agora fiquei muito... Não, e no Brasil nós temos ilustradores que fizeram capas para bandas que você nem imagina, né? Às vezes o pessoal... mas a banda tal, não sei o quê, deve ser um cara lá do Alasca que fez. Não, tem muito brasileiro que faz de capa de disco foda. Vamos ver. Essa aqui mesmo, essa aqui do Christ Illusion. Porra, essa é só do último disco. Mostra ele de novo. É genial esse cara. Esse é do Repentless. Relentless. Repentless. Não, Repentless. Repentless, que é uma música do Sepultura. Confundi. Esse cara é o último álbum deles, acho de 2015. Maravilhoso. O Vasco é muito foda. Cara, eu não lembrava que era um brasileiro que tinha feito essa capa. Sim, cara, tem muito brasileiro. Brasileiro é que nem barata, velho. Tem em todo lugar. Impressionante. Maravilhoso. E, cara, pra chegar no mundo Marvel, porra, negócio não é qualquer um, né? Cara, foi engraçado que me acharam no Twitter. Sério? No Twitter? Eu não uso o Twitter. Ex-Twitter, agora é Twitter, né? Tem um X agora. Agora, ex-Twitter? Ainda não tem nada publicado. O Xvideos e o X-Twitter. Agora é o Twitter. Diz que vai virar banco. Você vai ter o cartão pra você comprar as coisas do... Sim. Que bosta. Vai todo mundo migrar. Não, já era. Morreu o passarinho. Foi pro espaço. Tem muita gente de empresa que caça talento no Twitter, não no ArtStation. Olha isso. Sabe, tipo, muita gente... no mercado de ilustração, o ArtStation hoje é o lugar onde a galera mais está jogando trabalho, né? Mas até, tipo, se você olhar meu site, ele tem 2 projetos meus, sabe? Tipo, não tem tanta coisa assim. Tem o meu Instagram, que eu jogo umas coisas mais aleatórias, sabe? Mas o ArtStation é um lugar onde você deixa tudo que você faz. E ela te achou lá. Ela me achou lá. E aí ela me pediu... Foi interessante, porque isso é um retrato muito de como você consegue algumas oportunidades, sabe? Ela me chamou, falou, André... Gostamos muito do seu trabalho e a gente acha que meu trabalho é bem metal, bem agressivo e tal. Ela falou assim, a gente acha que você ia se dar muito bem fazendo Motoqueiro Fantasma. A gente tem uma coleção de cards do Motoqueiro Fantasma. Quantos cards você consegue pegar? A gente pode te passar até 5. Falei, manda 5. Claro. Eu conseguia fazer, na época, 2 ilustrações, 3 no máximo por mês. Ela me pediu 5 em 20 dias. Caramba! Só que aí que tá o lance da composição. Composição é processo. Sim. Então eu só precisava reimaginar meu processo. Como eu ensino criar um workflow pra isso. Exato. Como eu ensino isso, eu pensava assim, se eu não conseguir fazer, eu não tenho direito de ensinar meus alunos. Então eu vou fazer. Aí eu fiz 5. Aí eu fiz os 5, entreguei no prazo. A mulher falou assim, tem mais 3 aqui que teve 3. Teve 2 ilustradores que pularam fora. Você quer pegar? Eu falei, passa. Eu não tô de sacanagem, deve ter feito 40 ilustrações pra eles no passado. E deve ser, tipo, o ápice do reconhecimento, um estúdio foda que nem esse, chegar pra você e falar, cara, foi legal, agora mais tanto. Foi muito legal. Assim, na verdade, o reconhecimento veio... o máximo de reconhecimento que eu tive foram 2 vezes. Uma foi essa coisa da Marvel, que ela falou que... Porque assim, como qualquer outro trabalho, a Marvel tem muita ramificação. É Disney, cara. Tem tudo que você imaginar.
Porra, eu já que fiz. foda. Eu já trabalhei pra uma empresa que fazia meias, e essas meias tinham uns personagens da Marvel, sabe? Tipo. Mas, nesse caso, a Upper Deck é uma das maiores empresas de card que tem nos Estados Unidos. Então, tipo, sabe aqueles cards que a gente comprava quando a gente era moleque, tinha assinatura do Andy Kubert, Sim. Dora, essa galera. E eu falo, cara, eu sou fã desses caras e esses caras me chamaram. E aí ela falou pra mim depois que tive duas situações. Uma, que teve muito cara que pulou fora do trabalho que não aguentava, e eu aguentei mais do que todos esses caras juntos. Então isso me garantiu uma posição num negócio que chama linha Platinum, que é só ilustrador foda que eles jogam. Eu era um ilustrador iniciante que ninguém conhecia, e eles jogaram na maior linha dos caras. Caramba. E me deram uma coleção inteira do Motoqueiro Fantasma Show de por causa de esforço. Por causa de esforço. E a galera da Marvel, ela falou assim, a galera da Marvel, eles vêm, aprovam, e falam, ok. E é isso. E ela falou assim, pra você sempre vem um elogio. Puta Que tesão. massa. Isso pra mim foi foda. E, não, Gente, e é isso por vale mais isso que eu que qualquer queria tanto... troféu, né? E é por isso que eu queria tanto saber da Marvel, porque, sei lá, a gente fica imaginando, é como de repente, assim, ó, eu, né, na fotografia, que é uma coisa que é um hobby que eu levo muito a sério, que eu amo. Porra, tem o livro do Steve McCurry ali na sala. Uhum. É como se o Steve McCurry chegasse e falasse, não, cara, gostei dessa tua fotografia, que você não Nossa, acho que não você quer se participar do sentiu o meu máximo. livro. Acho que eu infartava. Ah! É quase Olha isso, só, entendeu? você deu quase um AVC, né? Tipo, Aí eu fico Uhum. imaginando, deve ser mais ou menos a o mesma Pain of coisa. Salvation foi a segunda coisa, porque foi assim, eu sempre fui muito fã de Pain of Salvation. Eu Sim. não conheço, que nem eu não sou aquele metaleiro que guarda nome de livro. Não, de, e não de, tem- de, e de não- e disco. não deixa, e não é sabe? menos metaleiro por isso. Nem penso assim, mas eu sempre gostei da sensibilidade das músicas do Pain of Salvation. E aí um amigo meu de São Paulo, o cara, ele já me conhece de outros carnavais, de evento e tal, e ele conhece o Daniel. Uhum. E aí o Daniel virou pra ele e falou assim, cara, eu preciso de uns ilustradores de quadrinhos. Aí ele deu uma lista, tipo, no meio tinha Rafael Grampati, uns caras pica, assim, sabe? E ele mandou o meu, e o cara falou assim, eu quero ele. Nossa. André primeiro da lista. Não sei se foi o Esse primeiro da lista, mas tipo... Mas tava lá eu no falei, ar, cara, ar, deu alfabética, vantagem aí. Aí ele... Eu falei, cara, sério que ele quer? Sério. Massa. Aí, cara, ele Legal. mandou um e-mail gigante. O Daniel, eu entendo ele porque eu também tenho TDAH. Cara, a explicação homérica que ele me fez do negócio. E ele me passou um conceito que eu falei, caralho, como é que eu vou fazer isso? Ele Como é que falou eu vou assim... reproduzir, né? Não, a descrição dele foi aí que entrou isso que você me pergunta. Eu quero fazer um disco sobre panteras no mundo de cachorro. Nossa. E foi isso que ele deixou pra mim, sabe? Tipo, Gente. hã? Aí depois a gente Reflita conversou. sobre isso. Não, a gente ficou conversando e Aham. tal. O cara é super gente boa, fãzaço de Star Wars, por exemplo. Caramba. E a gente ficou batendo papo e tal. Ele tem uma cabeça extremamente complexa e tal. E aí ele sentou comigo, me explicou tudo, e aí a gente desenvolveu junto o conceito do Panther. Aham. né? E, cara, essa semana eles eles entraram em turnê, e aí tá no Instagram deles, assim, o desenho lá no fundo. Ah. Isso pra mim. E ele Isso falou é pra foda, mim né? no final, eu Aham. não tô me gabando nem nada, tá? Não, claro que não. Mas ele falou assim, cara, eu não tenho palavras pra descrever o quanto o seu trabalho é bom. Puxa. Show, hein? Cara, ouvir isso dele. Daí um cara que tá. eu Não é de admiro. qualquer pessoa, né? É da pessoa que você admira, né? admiro Não, muito isso ele. E aí, em relação à tua banda, já pensou tocar com eles? Cara, que o estilo não tem nada a ver, sabe? Mas Tipo, numa dessas, num Opa, mas festival? Sepultura e Zé Ramalho deu um troço. Porra, isso é verdade, né? Não, Eu tô falando. eu Se tenho... mexa. Eu tenho vontade de fazer, eu até cheguei a comentar com ele sobre isso, né? Mas eu acho que o projeto, ele tá numa fase que me impede um pouco de fazer esse tipo de proposta. Aham. Eu quero primeiro apresentar o projeto Tá. como uma coisa robusta. Sim, Né? sim. Então a gente teve um single, só sou eu na banda. Eu pensei justamente isso. Tipo, eu comecei pensando que eu queria. Eu tive esse momento de transição. Eu Da falei, tatuagem. eu preciso fazer uma coisa. Até um amigo meu falou pra mim: você não tem vontade de se mudar, começar uma vida em outro lugar? Eu falei assim: não. Tá me Não mandando embora. não. Não, mas que ele falou assim, às vezes o pesar é muito grande, né? Eu falei, cara, primeiro que eu não posso transformar essa situação insuportável porque eu moro na mesma cidade que a pessoa, sabe? Tipo, Sim. o cara é meu amigo, só isso.
E a gente vai se conciliar eventualmente, sabe? Sim, claro. Mas ele falou um negócio, ele falou assim, cara, você não tem esposa, você não tem filho. Não tem o que te prenda. E você tem uma liberdade financeira, que com a sua idade pouca gente tem, sabe? Eu falei, eu posso comprar um carro, eu posso comprar um sonho. Aí... Foi no certo. Eu botei na ponta do lápis. Um carro popular hoje, que não é grande coisa, você vai ter que pagar 100 pau hoje, se você quiser ele zero, sabe? Tipo, é ridículo isso, sabe? E então eu falei, cara, quanto que custa fazer uma banda? Aí eu fui atrás do Adair da Offenbach. Que não é... Não foi no cara do lado, sabe? Eu fui no pica grossa. Foi direto. Lá em cima. E o Adair, eu conheci o Adair pessoalmente, quando ele veio aqui gravar Semblant. Aí eu falei, Adair, quanto você cobra? Aí eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, 3 músicas. Ele falou pra mim, eu falei, consigo pagar. Aí Olha. eu... Tem desconto à vista. aí eu Paga no Pix. fui falando. Ele dividiu, só isso. Mas ele foi assim, que nem eu que falei, você vai atrás do mestre, sabe? Se eu vou fazer um disco que eu quero emplacar lá fora, eu preciso de um cara que tem resultado lá fora. Sim, sim. Então, não tem nada... Não é só a competência do cara que tá em jogo, sabe? É um cara que entende como o mercado lá fora funciona. E o que ele te falou? Ele teve muita coisa sobre... Desculpa, o que ele me falou a respeito de quê? Quando você procurou ele. Ele gostou da ideia, porque o projeto ele é um projeto bem existencialista, assim, tipo, são músicas muito pessoais. Que nem eu falei, eu sei métrica, eu não sei música. Mas como eu sei métrica, eu fui escrevendo do jeito que eu aprendi a escrever. E, tipo, eu escrevia as músicas em português, a primeira versão, e elas em português. Porque se você escrever direto em inglês, apesar de eu falar fluente, tipo, lirismo é um negócio muito enraizado na tua língua. Então, tipo, você precisa escrever em português primeiro, pelo menos no meu caso. Aí eu escrevi elas em português e aí eu fui traduzindo, porque quando eu traduzi para inglês, aí funcionou, sabe? Tipo, aí eu cheguei para ele com as músicas e eu tinha achado uns músicos, porque eu pensei assim, cara, se eu tentar achar a banda, vai ser muito complicado. Eu achei 2 caras, um que é um amigo meu de longa data lá da minha região lá, que no final ele pulou fora do projeto, sumiu, sabe? Isso é muito comum. O músico vê o tamanho do projeto, ou ele vai achar que ele vai gastar um dinheirão, sabe? Que eu perguntei, você quer fazer o projeto junto comigo, você é co-criador? Se você for co-criador, você vai ter que investir junto? Claro. Aí ele, quero. E ele podia ter falado não, sabe? Tipo, mas ele falou, quero. Aí, tipo, quando chegou perto de fazer a gravação, ele sumiu, sabe? Eu falei, caralho, 6 meses trabalhando com o cara. E o cara sumiu, pirulitou, nunca mais ouvi falar do cara. E aí teve um segundo... que ele é da região daqui do Paraná, e tudo que eu falava pro cara de mudança, ele ficava puto comigo. Sabe? Tipo, o que você achou dessa música? Sabe? Tipo, a primeira foi, tipo, legal, mandou bem. A segunda, a gente falou, cara, não é bem isso, eu queria botar uma cara mais assim, tenta um riff desse jeito e tal, não sei o quê. E toda vez que eu falava pra ele, ele ficava emocionalmente incomodado comigo, ele ficava até... Frustrado, eu achava até ofendido algumas vezes. Eu falei, aí faltando um mês pra gravação, o cara pulou fora. Eu falei, cara, eu tenho 3 músicas que eu não tenho onde colocar. O inferno com essa porra. Eu virei pra Daí e falei, Daí eu vou ter que adiar o projeto. Por quê? Porque não tem músico. Não tem cara profissa pra fazer o bagulho. E que é falta de profissionalismo. E os caras foda eventualmente estão cuidando das músicas próprias dele. Exato. Ou então o cara vai cobrar uma bica de mim, sabe? Tipo, e aí ele falou, não, deixa... Qualquer coisa aí eu faço. Porque o Adair é um puta músico também, né? E eu falei, mas é que tá aí no caso, o Adair ia cobrar em dólar pra fazer isso daí. Eu ia começar a ficar complicado pra mim. Aí ele falou assim, não, quanto você tem pra gastar nisso? Aí eu falei, tanto. Aí ele, tá, deixa que eu falar com um cara. Aí ele me apresentou o Fábio Caldeira. O Fábio Caldeira, ele tem uma banda chamada Maestric. Ele é um músico muito impressionante. Ele tava cantando com o Edu Falaschi até pouco tempo. Vocalista de mão cheia. Aí foi engraçado que o Fábio, ele apresentou o Fábio pra mim e tal, não sei o quê. Tudo bom? Vamos fazer uma reunião junto, Aí comecei a conversar com ele, aí eu comecei a ver que as piadas idiota que ele fazia, as piadas idiota que eu fazia.
Piada pior. Mas Assim, minha ex-namorada match. fala que eu sou idiota profissional. Eu sou um idiota profissional. Tipo assim, eu falo assim com eloquência, sabe? Tipo, mas eu sou completamente imbecil, sabe? Tipo, então, depois eu te mostro minhas músicas de patinho. Você pode até botar no programa depois, se quiser. Vamos colocar lá no Instagram depois. Eu comprei um Shuri pra fazer essas músicas. Olha que beleza. Eu vou querer lá Um patinho no profissional. Instagram depois, os patinhos. Os do patinhos, André. os patinhos. E aí, é a coisa mais ridícula que vocês vão escutar, tá? E aí, eu tava com a Alice Monstrinho, que é uma ilustradora, que é amiga minha. Ela tava posando lá em casa porque ela tinha um curso de dublagem pra fazer aqui. Aí ela pegou um busão, eu falei, fica na minha casa, foda-se, sabe? Tipo, ficou na minha casa. E aí ela tava voltando tarde. Aí eu parei a reunião, falei, Fábio, uma amiga minha tá dormindo aqui em casa e tal, tipo, eu só vou abrir pra ela. Tá bom, desci, abri a porta, falei assim, e aí, como é que tá a reunião? Eu falei assim, cara, acho que eu achei meu irmão gêmeo da mãe perdida, cara, porque o cara é igual a mim. Nossa. Aí eu subi de volta no escritório, voltei a falar com ele, falei, eu comentei isso com a minha amiga que tá aqui. Ele falou assim, é sério que você comentou isso? Eu falei, é porque a minha produtora acabou de me ligar e tal. Eu falei exatamente a mesma coisa pra ela. Sabe? Caraca. Aí eu falei, isso vai dar certo. Vai dar certo Sabe? esse projeto. E, cara, ele pegava a essência do que eu queria dizer. Porque, assim, na minha concepção, eu gosto de Michael Jackson. Michael Jackson, pra mim, tá do lado do Freddie Mercury como o maior vocalista do mundo. Do pop é o cara, né? Tem ninguém Cara, lá. se Michael Jackson fosse vocalista de hard rock, ia ser um puta vocalista de hard rock. Sabe? Nunca tinha pensado nisso. Sabe, tipo, ele. É que a galera olha muito pra dança, pra produção Sim, dele e sim. tal, mas como vocalista, ele é muito Não, foda. Ele é foda. E as construções deles, eu vejo assim, por exemplo, você fala assim, qual que é o estilo do Queen? Classic rock. Mas, bom, nos anos 70 não era classic rock. Exato. Sabe? Era contemporâneo demais. Era contemporâneo demais. Aí, tipo, o próprio Michael Jackson Era inovador. é inovador. Tipo, tem funk, tem soul, funk não carioca. Funk, James Brown, sabe? Tipo, Funky, né? E, cara, tem blues, tem funk, tem rock. Você não define Michael Jackson. Uhum. Você fala que ele é o rei do pop porque ele transformou a música popular americana. Ele pegou as raízes do rap Porque dele, hoje é cara. fácil dizer isso, né? É Que muito ele o rei fácil do dizer. pop, né? Mas a construção disso é outro negócio. E hoje em dia, que nem você falou, a gente tá falando da rede social no início, hoje você tem love metal. O que é love metal? Sabe? Pô, é uma jura que marca. inventaram isso? O Rim, a banda Rim, é uma banda que eu gosto pra caralho. Mas eles chamam de love metal. Pra tem mim uma versão foda do Wicked Game do é Chris maravilhoso, maravilhoso. mas- Maravilhoso. Mas não, o lance é uma ferramenta de marketing, vai chamar de love metal, você não vai conseguir definir love. Até new metal pra mim não é uma definição tem muito o boa. New metal. Não, new metal, Marilyn Manson, marketing, Linkin isso. Park, Korn e Slipknot. Nenhuma das bandas tem a ver com a outra. Nada a ver, né? Sabe? Você ainda pode até arriscar dizer que o Marilyn Manson é um pouco industrial, mas ele tá dentro da categoria new metal, sabe? Tipo, Sim, eu falei, cara, sim, não sim. existe isso, sabe? Sim, é meio que definido por época, né? Exatamente. Engraçado isso. Eu acho que é definido por marketing. Porque, por exemplo, Eu ia falar, eles mas- chamavam o... Como é que é? O New Wave of British Heavy Metal, né? Aquela coisa bem final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Foi um negócio muito, também, assim, muito... Todo mundo que era da época ali, nem todo mundo era parecido ali, né? Pois é. Enfim, É. mas contextualizado pela época, né? Eu acho que o nu metal e o você falou, o new metal, estão meio próximos ali de época também. Então tem muito disso, né? O Sim. hard rock, classic rock, né? Sim. Enfim, todo mundo quer... Todo mundo Quer quer dar usar um o nome metal novo como... pra Né? coisa. E todo mundo quer usar o metal e o rock, pop rock, samba rock, todo mundo quer usar isso Vocês como podem me ferramenta chamar de André Metal. Master Metal. E nisso, como é que você descreve o som, o teu som? Então, é um pouco isso até, sabe? Tipo, brincadeiras à parte, eu virei pro Fábio e falei, Fábio, precisa ter uma cara minha. A melhor forma que eu tenho pra descrever isso é você olhar meu portfólio, Certo. sabe? Olha meu desenho e fala assim, essa música tem que ter essa cara, sabe? E foi legal porque o Fábio é muito sinestésico, então ele pegou na hora. Ele atingiu isso. Cara, o Adair me indicou ele, ele... Não foi à toa. Cara, obrigado, Adair. Você é foda. Show. Sabe, tipo, porque se não fosse isso, teria sido outra história. Que eu E aí tava ele contando produziu as tuas músicas? aqui. O Adair produziu, o Fábio, eu paguei o Fábio pra fazer Sim, o trabalho, sabe? Tipo, ele fez 3 músicas pra mim Aham.
E foi até engraçado que 2 músicas a gente fez tranquilo, assim, tipo, teve lá as alterações, Claro, foi um trabalho profissional, o cara é muito bom. Sim. E aí teve uma terceira música que eu não sabia o que eu ia colocar, porque eu tinha feito outras letras, mas eu falava assim, cara, elas não são boas. Elas não são boas letras. E tipo, e eu sou muito chato comigo mesmo também nessa coisa. Eu quero fazer um negócio bom, é a única chance que eu tenho. Eu falei, cara, eu virei pro Fábio e falei, eu tô com bloqueio criativo, velho. Eu não consigo fazer. Aí ele falou, e se você escrever sobre isso? Eu falei, já sei. Aí eu virei para eu tenho uma amiga que na pandemia ela ficou na minha casa porque ela veio, coitada, ela veio estudar veterinária aqui em março de 2020. Oh, meu Deus, deu tudo errado, gente. Aí ela não tinha amigos aqui, Tadinha. sabe? Ela não conseguiu fazer amigos, sabe? Tipo, e aí, como ela veio aqui em março de 2020, eu falei, cara, final de semana, durante a semana ela faz lá o curso dela, final de semana vem aqui, a gente, sei lá, cozinha e joga videogame. É isso que a gente fez. Sim. E ela é uma menina muito inteligente, a Apple. Apple, te amo. Ela é muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci até hoje, assim, sabe? E ela é aquela coisa, irmã de alma, assim, sabe? Inclusive, uma das frases que eu nunca vou esquecer dela, ela falou 2 coisas que pra mim definiram música e pessoas pra mim. Eu não vejo pessoas, eu vejo almas. Ai, que Isso é bonitinho. muito foda. E a segunda é, música é um companheiro que você tem que te entende, sabe? E é mesmo. E, cara, Ozzy Osbourne pra mim é isso. É. Se eu tô mal, eu escuto Ozzy. Parece que ele sabe o que eu preciso ouvir, sabe? E aí, ela tinha falado, por exemplo, essa coisa de eu ser muito exigente comigo. Eu sou um cara muito exigente comigo, demais, sabe? Patologicamente exigente comigo. E ela falou assim, sabe o que é isso? É a Madre Superiora. E eu estudei em escola de padre, sabe? Então, pra mim, aquela figura de controle... E aí veio a letra da música. Mother Superior. E aí, a letra da música veio depois, mas... Aliás, ela comentou comigo sobre essa música. É, que é o primeiro single, né? Aí eu tava aquela época que todo mundo tinha insônia, né? E eu tive insônia, e aí eu acordei no meio da madrugada, e assim, é aquela coisa. Você tá com aquele início da pandemia, quando tava falando que 1 milhão de pessoas iam morrer, e assim, quando você tá a 600 mil pessoas morrendo e você já tem uma noção, morreu a amiga, a mãe do Sérgio, morreu de Covid. Sim, ele comentou. E, tipo... Muitas pessoas próximas. Muita gente próxima. Eu perdi 2 parentes pra Covid. E você tá mais anestesiado. Mas no começo, quando alguém fala um número que nem 1 milhão, Nossa, pode ser sua mãe, baque. pode ser seu Pode ser amigo, qualquer pessoa. pode ser você. Cara, foi a primeira vez que eu experimentei a noção de que eu poderia morrer em qualquer momento, sabe? Tipo, porque cara, não tinha vacina, não tinha nem... A galera não tinha noção de o que fazer pra se cuidar, não podia tocar em nada. A gente não sabia nem o que era direito. Né? Então era um frenesi isso, né? Então, tipo, eu acordava de noite, eu punha no papel alguma coisa. Eu comecei a fazer os meus desenhos para poder lidar com a coisa. Aí eu fiz uma freira horrorosa. Tá lá no perfil Gospel of Ghosts. Tá lá no perfil. E aí eu escrevi um versinho, né? E aí eu peguei esse versinho e eu transformei numa música. Caramba! E aí eu entreguei pro Fábio, eu falei, a Madre Superiora. Aí eu falei assim, aí você decidiu qual vai ser a música? Aí eu mandei a foto da freira, ele falou, não diz mais nada. Nossa. Falei, você não quer que eu explique? Não. E cara... Casou a música perfeita. Tem um clima como aquilo que você queria. E aí, não é só como eu queria, parece que fui eu que fiz. É porque a ambientação da música a ambientação da música é uma coisa muito importante sempre, eu acho, né? Então, por exemplo, você vê um disco ou um nome da música que, sei lá, tem algo pesado por trás, e você vai ouvir a música e não tem aquela ambientação perfeita, né? Tem que ter esse cuidado. E foi um conjunto de coisas, porque assim, eu queria muito eu tinha uma sensação de que é isso que eu preciso fazer. É muito esquisito isso. É a primeira vez que eu sinto, porque eu preciso fazer isso. E aí eu fui fazer os clipes, eu achei uma galera, tem o Eli Firmeza, o Felipe Roli. Felipe Roli, pra mim, é um santo. É um amigo meu de infância também. O Eli Firmeza, ele já tem vídeo indicado por VMA, sabe? Que tipo, legal. ele é VMB. Cara foda daqui de Curitiba também.
E eu pedi ajuda pro Eli pra gente fazer alguma coisa dentro do orçamento. Ele chamou uma equipe bacana, tem o Vinícius também, um cara super foda que tava ali pra ajudar a fazer o making off. Cara, ele tirou umas fotos do making off. Eu vou mandar pra vocês depois, se quiserem usar. E tipo... e tava o Felipe, a esposa do Felipe fez a produção. A Débora, uma mulher extremamente organizada e inteligente, assim, tipo... que se não fosse ela, não tinha saído, sabe? E aí a gente fez os clipes, os 2 clipes, né? O terceiro a gente queria fazer uma animação, a gente ainda tá decidindo como é que vai ser o decorrer do terceiro clipe. Mas a gente fez os 2 clipes. E cara, eu fiz figurino do clipe. Claro, teve a menina do figurino, eu sentei com ela e trouxe os desenhos. Ó, eu quero isso aqui, sabe? Tipo, aí alguns deles ela fez, mas eu fiz o concept dos personagens. Aí eu fiz o clipe, a gente não tem recurso pra ficar filmando em lugar, cada coisa, tipo, tem... E assim, entrou e saiu gente. Tem que ser muito certeiro, né? Tem que ser certeiro, achar o diretor certo, achar a pessoa certa pra fazer. Aí teve diretor que pulou fora, gente que fez trabalho nas coxas. Sofrido. O que mais tem, gente que pula fora de projeto, não, né? No meio do projeto, teve um cara que fez trabalho nas coxas, pulou fora no meio, sabe? Tipo, gente que não... Que não... Mas é importante que o resultado tá aí, tá bonito, e a galera pode conferir. Passa o site e o canal que a galera pode conferir. É Gospel of Ghosts. Tem no Spotify, tem no YouTube. E tá em todas as plataformas de stream também. Dá pra deixar o link aqui no final. Já tá aqui. E esse clipe, ele foi muito legal porque a gente fez ele... A gente não tinha dinheiro pra ficar alugando espaço, né? Então a gente alugou um lugar com chroma key. E aí eu virei pro Felipe e falei... Felipe Roli. Falei, cara, vamos fazer tudo animado. Ele, como assim? Nossa! Sabe? Vamos. Que trampo. E aí a gente viu que o Metallica tava lançando o clipe animado. Eu falei assim, cara, agora é o momento, cara. E aí a gente fez uma gambiarra que a gente jogou uns filtros assim em cima da pessoa e ele é um puto animador VFX. O cara trabalhou no DM9, trabalhou na Bandeirantes, ele trabalhou pra Disney, trabalhou pra Fox, sabe? Tipo, o cara tem muita estrada. E aí ele fez... eu fiz os cenários como se fosse animação, que eu sou formado como animador também. Quando eu fui pra São Paulo lá atrás, quando eu falei lá né? Eu tava fazendo um curso de animação. Então eu sei fazer animação, eu só não gosto. É trabalhoso pra caramba, né? É que pra mim ficar repetindo o mesmo desenho é um negócio que eu não consigo. Cai naquilo que você falou, né? De ficar repetitivo. Então assim, mas eu aprendi a animar e por causa disso meus desenhos têm movimento e tal. Então isso serviu pra minha formação, né? E aí eu sei fazer o processo de animação japonesa. E aí você montou. Aí eu montei. Então isso que a gente tava falando, da minha experiência no Japão, minha experiência com publicidade, tudo isso culminou nesse projeto. Momento maravilhoso que você está vivendo agora, então, né? De lançar um projeto genuíno, que é a tua cara, que reúne um pouquinho de todas as artes. É ilustração, é música, é composição, é pura inspiração, né, André? Sim. E é a primeira vez que eu vejo assim, essa coisa meio inversa, né? O compositor... Vamos dizer, o cara vai compor as coisas que produz o clipe. Então, e aí vai atrás de criar banda, de certa forma, né? Porque normalmente o processo é inverso. Sim, né? sim. Então foi uma coisa bem introvertida no início, né? O Adair, ele é um cara muito versátil. Ele é muito versado no mercado. Ele fez o último disco do Megadeth. Porra! Só isso? Que é fudido, hein? Álbum muito bom. E aí ele chegou pra mim e foi muito engraçado que ele falou... Eu tava muito inseguro. E eu queria fazer um álbum tipo Type O Negative. Que é uma das minhas bandas favoritas. Foda. E eu canto grave, canto bem grave. Meio Peter Steele. Meio Peter Steele. Eu consigo alcançar alguns timbres do Peter Steele. Acho que a minha voz é muito parecida com a do vocalista do 69 Eyes. Eu tive até um cover de 69 Eyes uma época. E aí o Adair mesmo, ele fez as linhas vocais pra mim, porque eu não sei fazer, né? Tipo, ele falou, cara, faz isso aqui. E aí ele cantou grave. E eu falei, essa música não é grave. E aí a gente gravou um take, 2 takes. Eu falei assim, posso tentar um negócio? Pode. Aí eu subi a voz lá em cima. Eu sou barítono baixo. Né? Que bacana. E aí, tipo, ele falou, canta assim, sabe? Aí chegou no final, ele falou assim, cara, eu não conheço ninguém no mercado que canta do jeito que você tá cantando. Faça isso, sabe? E essa segunda música é isso.
Tem essa duplicidade. Tem gente que já me perguntou, mas é você que tá cantando as 2 vozes? E isso eu acho muito legal, sabe? Claro. E a gente tá terminando agora o 2º clipe. Ele é mais introvertido. Eu não quero dar muito spoiler, né? Vai sair dia 15 agora. Legal. E isso que você falou no início, você perguntou pra mim se é um ilustrador, se é um artista visual, o que você é. É isso que eu gosto de dizer que eu sou um artista. Eu não gosto de botar rótulos, eu não gosto de me colocar num pedestal, não é isso que eu tô falando. Mas quando eu pego... Um artista de nicho. É se deixar permitir testar várias habilidades para marcar a tua inspiração aí. Arte é isso, arte é uma língua. Eu crio arte, né? Eu crio arte, arte é uma língua, arte é uma forma de você tocar... Se expressar. E se expressar e conversar com as pessoas por meios que às vezes elas não conseguem. Sabe, E eu acho que isso tem que ficar vivo hoje, quando você tem... artistas, eu vejo muito artista que fica desanimado, porque, claro, todo mundo tem que pagar conta, eu tenho que pagar conta, você tem que pagar conta, todo mundo tem que pagar conta. Mas você tem que ter... Você pode ter... Eu vi o Rick Rubin falar isso esses dias. Você pode ter... Foda, produtor foda. Você pode ter... Cara, o livro dele é fantástico, eu tô lendo agora. Acabou de lançar, sabe? Tipo, pega porque ele é bom. Foda. É bom. Tem uma entrevista que ele deu agora num podcast, eu mando pra vocês depois. Vale muito a pena assistir. E ele fala, muitas vezes a pessoa vira um artista triste porque ele quer tentar viver apenas da arte dele e às vezes a circunstância não permite. Você tem como ser um bom artista e você pode ter orgulho de viver de alguma coisa que permita que você exerça a sua arte, saca? Eu saí da publicidade porque ela não me permitia. Entendeu? Porque consumia todo o meu tempo. Todo o meu tempo. Eu não tinha tempo para estudar. E o Rick Rubin com aquela barbona. Ele é o Gandalf. Ele é o Gandalf. Questão de procurar a foto dele aqui. Mostra aí pra galera. Questão de procurar a foto dele aqui, o Rick Rubin. É um cara salvador de bandas, de certa forma. Sim, né? O cara produziu Chili Peppers, produziu System of a Down. O cara é muito foda. Porra, você falou da melhor banda. Qual a melhor banda? Pô, ele produziu Slayer, caralho. Ele produziu Slayer. Se não me engano, também foi ele que participou dos últimos, ou do último, não lembro, do penúltimo álbum do Metallica também. Ah, é? Isso eu não sabia. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas se não me engano foi. Ele é um cara foda, cara. Ele é muito foda. Muito foda. Ele tem uma visão de mercado fora do comum. E o lance dele é justamente trabalhar coisas. Cara, eu, escutando essa entrevista com ele, só a entrevista já me abriu a cabeça pra muita coisa, sabe? Tipo, coisas que eu achava que era meio maluquice minha. Tipo, ele falava... Eu tava desenhando a capa pro próximo single, né? Que é o Who I Am, que vai sair agora dia 15. E esse single, eu fiz 3 capas pra ele. Death Magnetic do Metallica dele. Tá tentando lembrar qual álbum. A primeira imagem que eu fiz era uma imagem... Eu tava num momento meio pesado, que tava rolando umas coisas pessoais comigo, umas 3 semanas atrás. Eu falei, cara, não tá legal essa capa. Porque a música, ela é sobre você observar a si mesmo no espelho e se perguntar quem você é. Que foi uma coisa que eu fiz a minha vida inteira e todo mundo faz isso. E às vezes, você não percebe que aquilo que tá do outro lado do espelho não precisa responder nada pra você, porque você sempre foi uma coisa incrível. Mas você tá tão... rede social e o caralho, todo mundo opinião. Tão pilhado, né? Você não percebe o que é incrível a seu respeito, porque você deixa toda aquela parafernália de bosta te mexer com você, né? E eu quis fazer essa música. Essas músicas todas, elas têm uma pegada pesada do ponto de vista de mensagem, mas elas sempre têm alguma coisa escondida que fala assim, por exemplo, a Mother Superior, ela fala, se você deixar, você vai se tornar esse zumbi aqui, sabe? Porque a história tem um viajante chegando num altar e ele entrega tudo que é de valor para dele, até entregar o coração dele para freira. Olha só. E aí ele tipo desfalece ali, vira uma múmia ali no chão morta, né? E para mim é uma coisa assim, se você deixar as coisas te influenciarem desse jeito, você vai se tornar igual, então você tem que parar com isso. Saca? E a mesma coisa com essa próxima que eu tô trazendo no dia 15. Às vezes você se pergunta tanto quem você é e você não sabe que a resposta está na frente do seu nariz. Você só não aceita.
sabe? Uma águia não pode ficar pousada num galinheiro, sabe? Às vezes você é uma águia e você não percebe, você aprendeu que você tem que ser uma galinha, sabe? E eu não tô nem dizendo isso no sentido de se comparar com as outras pessoas, porque cada um tem a sua capacidade, tem a sua individualidade, e aquilo pode se tornar incrível, sabe? O seu trabalho, eu ver o que é incrível, eu respeito, não em relação aos outros, sabe? E eu tento dizer um pouco disso nessa música, sabe? Tipo, às vezes o que tá atrás é Satanás. E Satanás não no sentido bíblico da coisa, uma força da natureza. Às vezes é uma força da natureza e você não percebe, saca? E você pode ser uma força da natureza de várias formas, inclusive uma forma fluida. Muito massa. Quer dizer, tem a ver com potencial. Tem a ver com potencial, com tudo. É a mensagem, né? Você só tem que olhar pra você. Você falou que é dia 15 que sai. Dia 15 agora do mês 8. Isso. Vai estar disponível em quais plataformas esse filme? Todas elas. Spotify, Deezer, Amazon Music, vai estar no Apple Music também. Show. Vai estar tudo lá. Massa, bom pra galera conferir, né? Sim, sim. E YouTube vai ter clipe, então, tipo, assistam um clipe. O clipe sai junto dia 15? Sai junto dia 15 e tem o Instagram da banda, que é o Gospel of Ghosts. Eu sei que tem Twitter, tem e-mail, cacete. Twitter. Eu tô cuidando de tudo sozinho, tá? Então... Mas quem quiser dar prioridade pra qual? Dá prioridade redes de tipo streaming, qualquer um que você gostar de ouvir, pode ser a Amazon Music, Apple Music ou Spotify vai ter, e YouTube. YouTube, assistam o clipe, quanto mais vocês puderem assistir o clipe, que o YouTube compartilhar. Tem que assistir aqui no YouTube, eu concordo com vocês. Quanto e também mais gente, muito melhor. Mais pra mim, nem é questão de pagar só. Tipo, eu não tô esperando nenhum dinheiro disso. Mas é legal porque aqui fomenta mais, né? É que seja centavos. O importante é que o teu trabalho vai, além de quem tá assistindo, a própria rede social também tá prestigiando. Sim, e também isso é importante. mais recomendado para todas as outras também. Não, e quanto mais você assim, nesse momento, que nem eu falei, são 3 singles. Uma coisa que eu fiz o Sérgio Mazul, ele é uma das grandes mentes que tá por trás disso. Que legal. Na pandemia, o cara tem bar e tem banda. São as duas coisas que não deram dinheiro na pandemia. As duas coisas que não deram. E aí ele tava meio que a cabeça dele, pô, como é que eu vou fazer pra resolver essa questão e tal? Eu falei, por que você não dá aula? Porque quando eu tô com crise econômica, eu dou aula. Eu ensino alguém a fazer algo que eu já sei. Quando eu tô com crise econômica, não. Sempre eu dou aula. E, cara, se eu ficar... Vamos supor que eu fico trilhardário com essa porra dessa banda, eu vou continuar dando aula. E quem sabe agora se não vai prestar consultoria sobre como... Quem sabe, né? Sobre a parte de formação de banda. Olha só aí. Por que não? É uma experiência que você está tendo. No caso, eu quero tentar fazer o máximo pro Sérgio poder fazer isso. Porque foi ele que me ensinou a fazer isso. E o conhecimento dele de mercado é muito maior. E pra quem não conhece, Sérgio Mazul também está aqui no nosso podcast. Sim. Pode maratonar pelos nossos episódios aqui. Tem muita gente legal pra você conhecer aqui também. André, obrigada demais por você ter topado esse papo aqui com a gente no Toca por Podcast. ter dado seu tempo por nós. Um pouquinho dessa história toda aí de criação que vai da música, vai da ilustração, é sempre maravilhoso. Muito obrigado. Compartilhar histórias assim com a galera. Muito obrigada. Obrigado a vocês por terem me trazido pra cá. Sempre que quiserem é só chamar. Tá. Opa, E você que gostou vai aí. ter repeteco. É isso aí. Você que gostou, deixa teu comentário. Não esquece, se inscreve no canal e ative as notificações. Toda semana tem um papo diferente com alguém da área da cultura por aqui. É isso aí, meus amigos. Um forte abraço pra vocês. E agora, só quinta-feira que vem. Nos vemos às 8 horas. Nesse mesmo bate-horário. Segue a gente aí nas redes sociais. Tchau, galera. Falou! Falou!